Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos agora a ajuda do Espírito Santo de Deus, para que Ele possa abrir o nosso entendimento e assim sejamos capazes de compreendermos a Escritura. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje celebramos a solenidade da Imaculada Conceição de Maria. E aí nós poderíamos perguntar: qual o sentido desta festa? E aí nós precisamos olhar, contemplarmos a história da salvação para entendermos a festa de hoje. Deus, no seu infinito amor, criou o homem e a mulher a sua imagem e semelhança, numa condição de justiça e santidade. Mas o homem e a mulher, não escutando a palavra do Senhor, a orientação que Ele deu, permite com que o pecado original entre nas suas vidas e perpetue sobre toda a humanidade. Então aquela condição de imaculados,
sem pecados, na qual fomos criados, se torna agora manchado pelo poder do pecado original. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, não desiste da sua criatura. E na plenitude dos tempos, manda o seu Filho Jesus, cuja missão era salvar a humanidade dos seus pecados. Mas para que esse Filho de Deus chegasse até nós, Deus Pai quis que o ventre que o gerasse fosse um ventre imaculado. E esse ventre é o ventre de quem? De Maria. Ela foi preservada do pecado original, ela foi concebida sem o pecado, porque o seu ventre iria gerar o Salvador da humanidade. E é diante deste grande mistério de amor e salvação que nós celebramos esta festa de hoje, a festa da Imaculada Conceição de Maria, aquela que foi concebida pelos méritos de Cristo sem o pecado original. E todas as vezes que a igreja nos proporciona alguma festa de Maria, o centro desta festa sempre é Cristo e não Maria. E vai ser diante desta dinâmica que nós vamos compreender a palavra de hoje, porque às vezes corremos o risco de colocar Maria como uma deusa na nossa vida. E ela não quer ocupar este lugar, porque ela sabe qual é o lugar dela. Ela tem a missão de nos levar ao seu Filho Jesus. E o seu Filho Jesus nos leva a quem? Ao Divino Pai Eterno, a Deus Pai. Então é dentro desta perspectiva que devemos compreender a palavra. No mistério da Imaculada Conceição de Maria, o centro é Cristo, o centro é o seu Filho Jesus. Então agora, Padre, fazendo esta breve introdução, porque nós vamos entrar no texto do Evangelho, que é um texto bem conhecido, que é um texto que já ouvimos várias vezes, mas como a palavra de Deus é sempre viva e eficaz, todas as vezes que nos dispomos a escutá-la, ela tem algo novo a nos ensinar. Então eu quero te convidar a retomar aí no seu folheto o Evangelho de hoje, Evangelho de São Lucas. Vamos tomar os dois primeiros versículos, versículo 26 e o versículo 27. Vamos ler juntos esses dois versículos? Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. Paremos aqui. Olha que interessante a riqueza de detalhes que nos traz o texto. Em primeiro lugar, nos situa o tempo, colocando como referência a gravidez de quem? De Isabel, que também foi agraciada pelo Senhor, porque já era uma mulher idosa, era estéril e não tinha filhos, e concebeu pela ação de Deus, ficando grávida de João Batista. Então, o relato da anunciação do anjo a Maria sempre está em paralelo com a gravidez de Isabel, que é a primeira parte do capítulo 1 do Evangelho de São Lucas, porque agora o trecho de hoje é a segunda parte do capítulo 1.
E o anúncio da gravidez de Isabel é a primeira parte do capítulo 1. E aqui é interessante também compreendermos que este sexto mês indicado no início do Evangelho pode nos remeter ao livro do Gênesis, porque se vocês pegarem em casa o livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26, lá vocês vão encontrar que quando Deus estava criou o céu, a terra, as aves, todas as águas, e Ele vai criar o homem em qual dia? Ele vai criar o homem e a mulher no sexto dia. E aqui o evangelista nos aponta o sexto mês, remetendo também a este sexto dia, porque depois que Maria dá o seu sim a Deus, como vamos ver daqui a pouco, no seu ventre Jesus gera a nova humanidade por meio do seu Filho. Então, por meio de Cristo, vai haver uma nova criatura. Se no sexto dia, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, agora em Cristo, no sexto mês de Isabel, nós teremos a criação de uma nova mulher e de um novo homem que serão regenerados em Cristo, porque como nos diz a palavra, em Cristo nós somos uma nova criatura. Primeiro elemento importante do texto. Depois, um anjo Gabriel enviado por Deus. Se vocês lerem todo o Antigo Testamento na Bíblia, lá vocês vão encontrar que todas as mensagens importantes que Deus queria comunicar à humanidade, era comunicada através de quem? Através de um anjo. E esta mensagem, a de hoje do Evangelho, o anúncio da salvação que chega por meio da encarnação do Filho de Deus, não poderia ser anunciada de outra forma, a não ser através da boca de quem? De um anjo. E como se chamava esse anjo? O anjo Gabriel, que foi enviado por Deus a uma cidade lá do interior da Galileia, que se chamava Nazaré. E aqui também tem um fato peculiar, quando o Evangelho nos cita a cidade, porque o povo de Israel esperava um Messias triunfante, um Messias que seria rei político. Então logo a expectativa de Israel era que o Messias nascesse onde? Em Jerusalém, que era a capital de Israel. Mas os desígnios de Deus são diferentes dos nossos desígnios. E qual foi a cidadezinha que Deus escolheu para que seu filho fosse concebido? Uma cidadezinha pequena, no interior da região da Galileia, que nunca se tinha falado dela no Antigo Testamento. E agora Deus faz uma eleição que contraria esta perspectiva humana, principalmente dos judeus. E por que Deus escolhe uma cidade pequena, uma cidade que não tinha um valor histórico, político e social para aquela época? Porque o projeto dele, que se consolida através do sim de Maria e da vinda de Jesus, é diferente dos impérios deste mundo. É destinado para os mais simples, para os mais pobres, para os mais humildes, porque eles se abrem com maior facilidade à mensagem da boa nova de Deus, que vem através da sua palavra. Então pega essa cidadezinha pequena, e quando Maria estava lá na sua casa, trabalhando, fazendo os seus afazeres, ela recebe esta visita do anjo. E aqui também o texto nos situou
que esta menina, que foi visitada pelo anjo Gabriel, era uma virgem prometida em casamento. Por que o texto nos traz esses detalhes? Porque aqui se cumpre a profecia de Isaías. Se vocês retomarem o livro do profeta Isaías, vocês vão encontrar lá: eis que uma virgem conceberás e darás à luz a um filho, e este filho será o Emanuel, o Deus conosco, o príncipe da paz. Então aquilo que já foi predito pelo profeta Isaías se cumpre agora na visita que o anjo faz a uma virgem lá na cidade de Nazaré da Galileia. E é interessante porque Maria já estava prometida em casamento a José. Então, de acordo com a lei judaica, uma jovem prometida a um jovem em casamento já eram considerados casados diante da lei. Mas aqui, José ainda vivia na sua casa e Maria na sua. Podemos dizer que no nosso contexto, Maria e José estavam noivos. E a grande maioria de vocês, que são mulheres e já casadas, sabe como é o período de preparação para o casamento? É um período de grande expectativa, de grande esperança, preparando as coisas para a sua casa, e com certeza na vida de Maria não foi diferente. E aí o texto continuou nos dizendo que ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, e ele era descendente de Davi. Por que o texto nos cita que José era descendente de Davi? Porque de acordo com a escritura, o Messias que viria seria da descendência de quem? De Davi. Logo, em José, o pai adotivo de Jesus, se cumpre mais uma profecia do Antigo Testamento. E agora, no final do versículo 27, nós encontramos o nome da virgem. Como que se chamava essa virgem, gente? Maria. Maria. O nome Maria vem do hebraico, da palavra Miriam. E qual é o significado do nome Maria? Amada. Todo o Antigo Testamento, o nome da pessoa sempre diz respeito à sua missão. Maria, Miriam, amada. Aquela que por primeiro foi amada por Deus Pai, porque era do seu projeto salvífico escolhê-la para que ela trouxesse no seu ventre a origem do amor, que é Jesus. A fonte do amor do Pai, que é Jesus. E se no seu ventre ela geraria a fonte do amor do Pai, ela não poderia ter outro nome a não ser o nome de amada Maria. Maria significa amada. Amada por quem? Por Deus. E aí, minha gente, agora vem a visita do anjo para Maria. Como que se deu esta relação no encontro entre Maria e o anjo Gabriel? Voltemos agora ao texto, no versículo 27, no versículo 28 e 29. Vamos tomar esses dois versículos? Versículo 28 e o versículo 29. Vamos ler juntos? O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. Olha que interessante. Quando o anjo chega à casa de Maria, ele faz uma saudação. E esta saudação difere da saudação judaica.
Porque como que os judeus saudavam uns aos outros? Com a palavra hebraica shalom, que quer dizer a paz. A saudação do anjo não será com o shalom em hebraico, mas a saudação do anjo será no grego. Alegra-te, cheia de graça. As duas palavras no grego, alegra e graça, possuem a mesma raiz. E por que que a saudação vai ser em grego e não em hebraico? Para nós entendermos que a salvação de Deus, que vem por meio do seu Filho Jesus, não era somente para os judeus, para o povo de Israel, mas a salvação de Deus era para toda a humanidade. Então esse é o primeiro ensinamento do Evangelho. Depois, 3 atitudes do anjo para com Maria. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Aonde chega a palavra de Deus, chega consequentemente o quê? A alegria. O nosso Deus é o Deus da alegria. E aonde Ele chega, chega também a sua alegria. E por que é importante nós falarmos isso hoje? Porque nós estamos vivendo num mundo de pessoas tristes, de pessoas carrancudas, de pessoas mal-humoradas, de pessoas mal amadas. E por que o nosso mundo está tão indigesto? Porque falta a alegria de Deus. E hoje todos nós que aqui estamos, devemos ouvir esta saudação, que foi dita a Maria, e agora é dita a cada um de nós: alegra-te. Nós não podemos chegar ao Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, magoado com as pessoas, emburrados, carrancudos. Não, nós devemos neste advento, nos prepararmos para vivermos com grande intensidade a alegria que somente o Senhor pode nos oferecer. Então o Padre hoje quer te dar esta boa notícia: alegra-te, meu irmão, alegra-te, minha irmã, permita com que a alegria de Deus alcance também o seu coração. Primeira atitude da saudação do anjo a Maria. Depois, alegra-te, cheia de graça. Maria recebe um título pela boca do anjo: cheia de graça. E aqui é interessante que quando nós olhamos para o testemunho de Maria, pela sua doação a Cristo, por ela ser a figura da igreja, por ela ser esse protótipo do antigo Israel, do fiel Israel, que prevalece fiel diante da palavra, percebemos que a graça de Deus a alcançou pelos méritos do seu Filho Jesus Cristo, e isso aconteceu porque ela teve abertura de coração. E hoje nós precisamos aprender com o exemplo de Maria, porque por meio do nosso batismo, como nos disse a segunda leitura de hoje, nós fomos abençoados em Cristo, e sendo abençoados em Cristo, nós somos cheios de graça. Mas qual é a nossa dificuldade hoje? Que nós já não queremos mais ficar cheios da graça que recebemos no nosso batismo, mas hoje nós queremos ficar cheios das tranqueiras das coisas deste mundo. Vamos tomar o exemplo agora desse período que nos prepara para o Natal? Será que neste advento que me prepara para o Natal, eu me preocupo em meditar a palavra de Deus, em fazer uma boa confissão me preparando para o Natal, participando das celebrações litúrgicas dos domingos do advento, que me coloca nesse itinerário, meditando a palavra de Deus,
ajudando as pessoas mais necessitadas que estão à minha volta? Ou será que a minha preocupação é somente em trabalhar para receber o 13º, para comprar, para fazer a ceia, para dar presente, para colocar enfeites na minha casa? Eu estou nesse tempo do advento, abrindo o meu coração para a graça do Senhor que vem ao meu encontro, para que, como Maria, eu me torne também cheio de graça, cheia da graça? Ou será que eu me abro para me encher das tranqueiras, das coisas deste mundo? E hoje a palavra de Deus nos exorta, dizendo que a mesma graça que alcançou a vida de Maria, pelos méritos de Cristo, é a mesma graça que quer alcançar a sua vida e o seu coração. E só há alegria e graça porque o Senhor está contigo. Olha a saudação: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Só existem a alegria e a graça porque o Senhor está contigo. E agora nós também devemos desejar no nosso coração este mesmo Senhor Jesus que habitou o ventre de Maria, é o mesmo Jesus que quer habitar a nossa vida. É o mesmo Jesus que quer entrar nas nossas casas neste Natal. É o mesmo Jesus que não se cansa de bater a porta do nosso coração, pedindo acesso para que Ele possa entrar. Então, os 3 ensinamentos da saudação que o anjo faz a Maria: alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Vamos repetir juntos essa saudação? Alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. O Senhor está contigo. Mas depois da saudação que o anjo faz a Maria, o que nos disse o texto? Que Maria ficou perturbada. O que significa isso, padre? Maria ficou preocupada. Ela não estava entendendo direito o que estava acontecendo naquele momento. Por isso, o texto nos disse: Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. Aqui, eu quero trazer esse trecho do Evangelho para a nossa realidade. Cada um de nós já passamos por algum tipo de perturbação. E diante da perturbação, podemos ter 2 atitudes. A primeira, que é daquela ansiedade que a perturbação pode causar em mim, daquele sufoco interior que parece um vulcão que entra em erupção e que está corroendo tudo que está dentro de mim. A perturbação pode causar isso em nós. Uma primeira atitude. Mas tem uma outra, que foi a de Maria, a perturbação que gera em nós uma capacidade de refletir, de ruminar, de fazermos ali uma reflexão interior do que está acontecendo para entender o acontecimento. E diante desta reflexão, se abrir para a verdade da fé que é compreensível a todos. E aqui o padre quer fazer uma pergunta a você. Diante da sua perturbação, você age de acordo com a primeira opção ou de acordo com a segunda opção? Não precisa responder, é somente para você pensar. A atitude de Maria diante da sua perturbação a leva a uma reflexão de fé para compreender aquela verdade
que estava sendo revelada a ela. E a fé é compreensível à nossa razão. E sendo compreensível, pede de nós uma adesão. Pede de nós uma resposta. E qual foi a resposta de Maria? O sim. E agora, confrontando com a nossa realidade. Por que na maioria das vezes, a nossa opção diante da perturbação é a primeira? Porque falta em nós a centralidade da fé. Falta em nós a alegria que vem do Senhor. Falta em nós a graça que vem dEle. Falta em nós a presença dEle, porque de repente são tantas coisas e pessoas que colocamos dentro de nós, que já não damos mais lugar para que o Senhor esteja comigo, para que o Senhor esteja conosco. E agora o testemunho de Maria vai nos ensinar como passar pela perturbação sem ter desespero, sem ter ansiedade frenética, sem ter a necessidade de ficar escabelando, perdendo os cabelos da cabeça. Mas a centralidade da fé nos traz para o centro, que é Cristo, diante da nossa perturbação, para que a resposta dada seja uma resposta de fé, uma resposta compreensível e entendível também pela nossa capacidade de pensarmos através da nossa razão. E vai ser isso que o texto vai nos apresentar agora para te ensinar. Porque você, diante da sua perturbação, precisa aprender com quem? Com Maria. Voltemos ao texto para ouvirmos o que vai acontecer agora. Tomemos aí o versículo 30, 31 e 32. Vamos ler juntos esses 3 versículos? O anjo então disse-lhe: não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi. Paremos aqui. Quando o anjo percebeu que Maria estava perturbada, o que o anjo disse a Maria? Repararam a primeira frase do versículo 30? O que o anjo disse a Maria? Não tenhas medo, Maria. Vamos repetir essa frase mais forte? Não tenhas medo, Maria. Diante da sua perturbação, se você se abre ao poder da palavra do Senhor, hoje o que o Senhor te diz? Não tenhas medo. O Evangelho disse: não tenhas medo, Maria. Agora nós vamos fazer o exercício. Não tenhas medo, e no lugar de Maria você vai colocar o seu nome. Combinado? Vamos lá? Não tenhas medo, Padre Max. Olha que palavra de força que Deus hoje tem para nós através do testemunho de Maria. Porque a nossa perturbação gera o medo. E o medo pode nos impedir de fazer a vontade de Deus. Quantas pessoas às vezes são convidadas para alguma missão e diz assim: ah, padre, eu tenho muito medo de falar em público. Padre do céu, eu tenho medo de não dar conta. Já perceberam? Como nós ficamos reféns do nosso medo. E quem fica refém do seu medo não é capaz de servir ao Senhor. Por isso que hoje a palavra te diz: não tenhas medo. Uma palavra de ordem, uma palavra de força, uma palavra de vigor.
E foi assim também na vida de Maria. E é interessante que quando nós olhamos no Antigo Testamento, os chamados dos profetas principalmente, todos eles recebem da parte de Deus esta mesma palavra. Jeremias, quando foi chamado: ah, Senhor, eu sou apenas uma criança, eu não sei falar. E aí Deus vai dizer a Jeremias: não tenhas medo, Jeremias, porque quando o Senhor nos escolhe, Ele já sabe com que barro Ele está trabalhando. E se Ele escolheu, é porque Ele sabe que nós somos capazes de respondermos com generosidade o convite que Ele nos faz. E aí o anjo dá uma boa notícia para Maria, que foi encontrada graça nela diante de Deus. E por que foi encontrada graça nela diante de Deus? Porque ela já tinha se abrido ao poder da palavra. O seu coração já era um coração generoso para a vontade de Deus. Por isso que ela se tornou cheia de graça. E aqui vem agora o centro da anunciação. O anjo diz a ela: eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. O anjo já diz a Maria qual deve ser o nome do filho. O nome Jesus vem do hebraico Yeshua, que significa Deus salva. Eu acabei de falar para vocês agora há pouco, falando sobre o nome de Maria, que o nome da pessoa sempre diz respeito à sua missão. Maria, Miriam, amada, aquela que gera o amor no seu ventre, que é Cristo. E agora o seu filho, que vai se chamar Jesus, e Yeshua, que significa Deus salva. Qual seria a missão do filho de Maria? Salvar a humanidade, que foi concebida, que foi criada por Deus, sem a mancha do pecado original, imaculados, mas que depois do pecado foram manchados, e precisava da salvação da parte de Deus, e esta salvação vem através de Jesus. Eu também falava no início da pregação, que o centro desta mensagem é cristológico, o centro é Cristo. E como será esse Jesus? Aí o texto nos explica. O texto agora já nos dá 3 títulos de Jesus. Primeiro título: Ele será grande. No Antigo Testamento, você só encontra esse adjetivo, grande, para Deus. Nunca se fala no Antigo Testamento que uma pessoa é grande. Por quê? Porque grande era somente para Deus. O primeiro título de Jesus, grande. Depois, o segundo título, será chamado Filho do Altíssimo. Filho do Altíssimo. E quem é o Altíssimo, gente? Deus Pai, o Divino Pai Eterno. E esse Filho que é gerado no ventre de Maria, que receberás o nome de Jesus, é filho de quem? Do Altíssimo, é filho do Divino Pai Eterno. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Terceiro título, esse Jesus será Rei. E nós celebrávamos isso 2 domingos atrás, na festa de Cristo Rei. E aí naquele domingo nós entendemos que tipo de rei era Jesus. Nós compreendemos que tipo de reinado que Ele trouxe para nós, o reino do seu Pai. Então toda a mensagem que o anjo traz a Maria por meio da anunciação, tem por centro qual pessoa? A pessoa de Jesus. E Yeshua, Deus salva. O Deus grande, o Filho do Altíssimo e o Rei que reinará sobre todos os povos, raças, culturas e nações.
Mas diante deste grande anúncio, Maria ainda se questiona. E agora vem os versículos 34, 35 e 36. Retome aí o seu texto, vamos pegar esses 3 versículos, porque eles são muito importantes agora para a nossa compreensão. Vamos ler juntos a partir do 34? Maria perguntou ao anjo. Força, igreja. Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril. Paremos aqui. Olha que interessante a pedagogia do texto. Maria, diante da perturbação, se abre ao poder da palavra para compreender o que iria acontecer na sua vida. E aí ela faz um questionamento, uma pergunta ao anjo: como que vai acontecer isso? Porque de maneira ordinária, só se pode ter um filho a partir do momento que um casal faz o ato conjugal. Sem isso, não é possível a concepção. Mas, como Deus Pai age também de maneira extraordinária, o processo de concepção de Jesus no ventre de Maria será diferente do nosso modelo ordinário. Todos nós aqui, para nascermos, precisamos de um pai e de uma mãe que num ato conjugal pudesse ter a graça da concepção e a nossa mãe ficar grávida de nós. Fora disso, não será possível. E Maria faz esse questionamento, essa pergunta ao anjo. Por que eu quero ressaltar isso? Porque não há problemas nós questionarmos a Deus diante da nossa incompreensão, para compreendermos e aderirmos à palavra dele. E por que eu estou falando isso? Porque na maioria das vezes que nós questionamos a Deus, não é como o questionamento de Maria, para compreender, para entender, para fazer uma adesão, para dar o sim. A nossa maneira de perguntar a Deus é diferente. Porque quando nós questionamos a Deus, nós questionamos para tirar satisfação. Nós questionamos para apontar o nosso dedo na ponta do nariz dele, dizendo: por que o Senhor fez isso comigo? É ou não é, minha gente? Nós questionamos para dizer que nós estamos certos e que ele está errado. O nosso tipo de questionar difere do questionamento de Maria. E hoje a palavra quer nos ensinar: não há problemas questionar, mas precisamos aprender com Maria a questionar da maneira correta. Questionar para entender, e entendendo aderir. Questionar para entender, e entendendo aderir. Aqui é o itinerário de uma dúvida que não me faz refém, mas que pelo dom da fé, pela lucidez da fé, eu sou capaz de entender, e entendendo eu vou dizer: eis-me aqui, faça-se em mim segundo a tua palavra. E foi esse o itinerário que Maria viveu. Por isso ela é modelo para nós. Ela é exemplo para nos ajudar a entendermos
diante dos questionamentos e das dúvidas, qual deve ser a nossa conduta. E pode ser que na maioria das vezes que você questiona, você não tem resposta, porque o seu questionamento está sendo feito da maneira errada. Porque quando nós fazemos o questionamento, como foi aos moldes de Maria, nós temos resposta, porque o anjo vai responder ao questionamento dela. O anjo vai dizer: o Espírito Santo virá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, por isso o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Vamos entender a resposta do anjo? Primeiro, se Maria não conhecia homem algum, não tinha tido nenhum ato conjugal, como que ela ia ficar grávida de Jesus? Aí o anjo responde: Jesus será concebido no seu ventre pela ação de quem? Do Espírito Santo de Deus. Primeira resposta que o anjo dá a ela. E como se dará esta concepção? A sombra do Altíssimo, a sombra do poder do Altíssimo vai te envolver. Como ela foi agraciada, como ela foi chamada cheia de graça, ela será alcançada por esta sombra do Altíssimo. Aí você pode falar: padre, mas como entender isso? Aí nós precisamos voltar lá no Antigo Testamento. Quando o povo de Deus estava no deserto, durante o dia, vinha sempre uma sombra que tampava o sol, para que o povo de Deus pudesse caminhar, e à noite vinha do céu o que? O maná, o pão vivo descido do céu para alimentar o povo. Então todas as vezes que o povo saía no deserto e eles viam a sombra, o que eles entendiam? Deus está conosco, porque Deus se faz visível através do que? Da sombra. Se nós tomarmos o Novo Testamento, Jesus com os discípulos, lá no Evangelho da Transfiguração, quando Jesus se transfigura, eles são envolvidos do quê? De uma nuvem. A mesma sombra do Antigo Testamento que remetia à presença de Deus, agora na transfiguração, a presença real de Deus em Cristo, e esta mesma presença alcança a vida de Maria, a sombra do poder do Altíssimo, que gera no seu ventre quem? Jesus, o Filho de Deus. E aqui, a palavra de Deus é tão completa, que o texto nos dá mais 2 títulos de Jesus. Então, além de grande, de Filho do Altíssimo e de Rei, como que será este menino que vai nascer do ventre de Maria? Santo e Filho de Deus. Este evangelho é cristológico, o centro é Cristo, e aqui nós encontramos os 5 títulos dados a Jesus já no ventre de Maria. Quais são esses títulos? Ele será grande, Filho do Altíssimo, Rei, este menino será santo e será Filho de Deus. E olha como é clara a explicação do anjo. Aí ele dá o exemplo da prima de Maria. Quem era a prima de Maria? Isabel. Olha, a tua parenta, que é idosa, que é estéril, ela já está grávida e já está no seu 6º mês. E para que tudo isso aconteça, vem agora o versículo 37. Volte aí, seu folheto. E agora nós vamos ler assim bem fortes, como um brado para entender esse texto,
porque aqui está a chave de leitura, versículo 37. Acharam? Vamos ler juntos? Porque para Deus nada é impossível. Vamos repetir com mais força. Porque para Deus nada é impossível. Vira para quem está do seu lado e diga: meu irmão, para Deus nada é impossível. Minha irmã, para Deus nada é impossível. Olha que maravilha! Nós cremos num Deus poderoso. Nós cremos num Deus que pode realizar o impossível, como realizou na vida de Maria, concebendo o seu filho pela ação do Espírito, sem ser de maneira ordinária e biológica, através do ato conjugal, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. E cada um que aqui está, precisa aprender com esta palavra, porque na maioria das vezes nós desprezamos esse trecho da Escritura, e já não cremos mais no impossível que Deus pode fazer na nossa vida. Quantas esposas chegam e dizem assim: ah, eu já desisti do meu marido, padre, que ele não tem mais jeito. Quantos pais chegam dizendo: padre, eu já desisti do meu filho, da minha filha, porque ele não tem mais jeito. Ouça a palavra que é para você hoje, nesta manhã: para Deus nada é impossível. O que você não pode fazer com as suas próprias forças, Deus pode fazer com o seu braço poderoso. E quando Maria compreendeu toda esta palavra e se tornou generosa para que o Espírito habitasse o seu ventre e trouxesse Jesus, ela dá uma resposta. Porque, como eu dizia agora há pouco, é um questionar para compreender, e compreendendo, faz uma adesão, dá uma resposta. E agora, qual foi a resposta de Maria? Olha como termina o texto, versículo 38, para nós encerrarmos. Vamos ler juntos? Maria então disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. 3 atitudes da resposta de Maria: eis-me aqui, serva do Senhor, e faça conforme a tua palavra. Primeira atitude: disposição. Eis-me aqui, para ensinar a você que enrola tanto com as coisas de Deus, deixando para amanhã, deixando para a semana que vem, deixando para o mês que vem, deixando para o ano que vem. A prontidão de Maria nos ensina a cada momento abrir os ouvidos para acolher a voz do Senhor e dizer a Ele: eis-me aqui, agora. E este eis-me aqui não é de orgulho, de vaidade, porque eu fui a escolhida e eu sou a única que tem o rei na barriga. Porque nós vimos que um dos títulos de Jesus é de rei. E Maria teve quem dentro do seu ventre? Jesus, o rei. A atitude dela não foi de orgulho, de vaidade, mas foi de humildade, reconhecendo que tudo aquilo que estava acontecendo não era mérito dela, mas era mérito do seu filho Jesus. E diante desta grande escolha que Deus faz para a sua vida, ela se reconhece como serva, aquela que está disposta a servir. Porque quem é serva?
Quem é servo? Aquele que serve. E vocês estão percebendo que nós estamos formando hoje uma legião de gente imprestável, de gente que já não gosta mais de servir a ninguém, nem aqueles que estão dentro de casa. Olha a situação de tantos dos nossos idosos, que de repente lutaram a vida toda na roça para criar os filhos, para estudar os filhos, para manter os filhos, para dar uma qualidade boa de vida, e agora na idade os filhos abandonam e terceirizam a uma cuidadora, a um asilo, a uma clínica de repouso, porque já não sabem mais servir. Nós estamos virando, gente, vítimas da nossa própria arapuca. E aí nós poderíamos citar vários outros exemplos da incapacidade que está tomando conta da nossa vida. Porque em casa eu já não quero mais ajudar a minha mãe, em casa eu já não quero ajudar mais o meu pai, em casa eu já não quero mais colaborar com a minha esposa, em casa eu já não quero mais ajudar com o meu esposo, no meu trabalho eu faço só aquilo que me compete, e o outro que estiver precisando de mim, o problema é dele, porque a minha parte eu estou fazendo bem. O nosso mundo tem formado homens e mulheres egoístas que estão perdendo a capacidade de servir. E quem não serve, gente, não tem alegria. Quem não serve não pode experimentar a graça. Maria é serva, e sendo serva, recebeu a alegria de Deus e recebeu a graça de Deus. Alegra-te, cheia de graça. Porque quem se permite ser alcançado, ser alcançada pelo poder da palavra, se coloca a serviço de Deus, se coloca a serviço dos irmãos. Eu já falei isso daqui e volto a repetir. Nestes quase 2 anos que eu estou nesta paróquia, quantos irmãos e irmãs da nossa comunidade ouviram esta palavra e se colocaram a serviço de Deus, da igreja e dos irmãos? E eu fico vendo que de repente eles trabalham tanto, se cansam, a gente vê o rostinho cansado, porque o trabalho e a missão é pesada, mas no final, a alegria no coração que as coisas do mundo não podem oferecer. Eu sou testemunha disso, como padre desta paróquia, de tantos irmãos e irmãs que se abriram ao poder desta palavra, e como Maria disseram o seu sim, sendo servos, servas de Deus, da igreja, dos irmãos, para viverem a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E esta mulher que se faz serva, que dá o seu sim, quer viver de acordo com a palavra, segundo a tua palavra. E aqui vem o terceiro ensinamento para nós fecharmos o evangelho com chave de ouro. Porque hoje eu ouço todas as bobagens de simpatia que chegam no zap. Hoje eu ouço todos os videozinhos que eu vejo no YouTube me mandando plantar de bananeira de cabeça para baixo para conquistar aquilo. Hoje eu sou tão suscetível às mensagens que vêm nas séries, nos filmes, nas novelas, para que se tenham ordem na minha vida, mas já não sou mais capaz de ouvir a palavra para que a minha vida seja de acordo com a palavra. Ouço Raimundo e todo mundo, mas não sou capaz de ouvir a palavra do Senhor. E quem não ouve a palavra não tem alegria, quem não ouve a palavra não tem a graça. E hoje, esta celebração da Imaculada Conceição de Maria, neste segundo domingo do Advento, precisa nos encher de esperança, para que com Cristo digamos a Deus Pai: eis-me aqui, eis aqui o servo, a serva do Senhor, faça-se na minha vida segundo a tua palavra. Então vamos encerrar essa pregação pedindo isso.
Deixe agora o seu folheto de lado e põe a mão no seu coração e vai dizendo agora para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser o teu servo, eu quero ser a tua serva, Senhor. Quantas vezes eu protelei na minha vida a minha resposta a ti, Jesus. Mas neste momento, compreendendo esta palavra, vendo o testemunho da tua mãe, eu quero te dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu quero te servir. Eu quero servir aos meus irmãos, eu quero servir a tua igreja. Eu quero servir para alguma coisa nesta vida, Jesus. Eu não quero ser uma pessoa imprestável, mas eu quero servir, Jesus. Dai-me a graça, Senhor, de escutar a tua palavra a cada dia. Quantas palavras, Jesus, chegam até mim durante a minha semana dizendo o que eu tenho que fazer. Mas hoje, como a tua mãe, eu quero dizer que prevaleça a tua palavra, que prevaleça a tua vontade, que prevaleça na minha vida a tua graça, que prevaleça no meu coração a tua alegria. Vem, Senhor Jesus. Maranatá, vem, Senhor Jesus. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti, mestra e rainha. Quem sabe canta. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti, mestra e rainha. Acaso não sabes que sou da Imaculada? Acaso não sabes? Em uma advogada, só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. Só quem já foi órfão. Só quem já foi